O livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, o profeta Abacuque faz uma oração a Deus. E nessa oração, no versículo 2, ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor. O profeta Abacuque estava muito angustiado por causa do andamento da obra de Deus. O andamento como os sacerdotes estavam agindo, praticando em Israel em seu tempo. Então ele fez essa oração: aviva, Senhor, a tua obra, e na tua ira lembra-te de nós com a tua misericórdia. Oração do profeta Abacuque. E nós temos profecias de já longas datas, mais recentes, falando sobre um avivamento que chegará ao Brasil. E hoje, o que nós olhamos para a igreja, a gente observa que estamos vivendo os tempos difíceis como o profeta Abacuque vivia naquela época, vendo a igreja da forma que estava. Que eu digo igreja porque aquela época era nação, né? Era nação. Hoje é a igreja. Tempos difíceis, tempo onde nós precisamos de um avivamento urgente no Brasil. Nós precisamos de um avivamento na igreja urgente, porque as nossas igrejas hoje, elas já não geram mais almas, elas já não geram mais pessoas com o intuito de viver uma vida santificada para ir morar no céu. Porque as nossas lideranças, como no tempo de Abacuque, havia fazendo coisas que não agradam a Deus, hoje da mesma forma estão acontecendo. Homens que estão na frente da obra, que não fazem para o reino, mas se usa da obra para ter benefício próprio. E fazendo isso, a obra sofre, a obra não cresce, a obra desfalece, a obra ela não gera almas, ela não gera ovelhas para o reino de Deus. Pessoas que estão se enriquecendo com aquilo que a obra possa dar, mas eles mesmos às vezes não têm nada para oferecer para a obra, para o reino, que seriam projetos, que seriam mensagens impactantes, que confrontam o homem, o pecado. Hoje as mensagens das igrejas é mais de prosperidade, é mais mensagens de massagear o ego do homem, não que confrontam o homem e o pecado. Porque se o pastor levar mensagem que confronta o homem e o pecado, aquelas pessoas que vieram por causa das bênçãos que Deus dá, eles não ficam na igreja. Então as igrejas hoje estão dessa forma, precisa de um avivamento. Nós precisamos que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós, da igreja brasileira, que venha trazer um avivamento sobre a igreja. Muitas pessoas reclamam que a cada esquina hoje existe uma igreja, e que estão abrindo igreja para tudo quanto é lugar. Aí se titula aquelas pessoas como rebelde, que saiu da igreja porque é rebelde. Não, nem no caso não é rebeldia. São pessoas que não concordam da maneira que está conduzindo a obra de Deus. São pessoas que pensam na obra, pensam no reino de Deus, e não pensando somente naquilo que a obra possa dar. Homens enriquecendo com o dinheiro da igreja e a igreja desfalecendo, os crentes, os fiéis desviando ou partindo para outros lugares, porque não está vendo um alimento espiritual dentro da igreja. Não tem mais alimento espiritual dentro da igreja, e isso faça com que as ovelhas se dispersam do aprisco. É isso que está acontecendo nos dias de hoje.
Nós precisamos clamar mais a Deus por um avivamento, para levantar uma geração que não se corrompeu, levantar uma geração que não se curvou ao sistema, levantar uma geração que não se curva ao dinheiro, uma geração que não se curva às posições eclesiásticas dentro da igreja. Nós precisamos que Deus traz um avivamento sobre as igrejas brasileiras, para que essas igrejas possam gerar almas para o reino dos céus, para que quando Cristo voltar para buscar a igreja, possa encontrar multidões de homens que têm sede do céu, homens que têm sede de estar na eternidade com Deus, e não encontrar pessoas que vai ficar aqui simplesmente pensando nas coisas dessa terra. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas, e não todas as coisas. Que essas coisas são essas? São as necessidades básicas diárias. Está no contexto para trás, é só ler Mateus capítulo 6, você vai entender o que eu estou falando.